Ok, então isso daqui foi para matar nossa curiosidade de onde vem, mas assim como o Rui Lopes ele queria designar as casas do tabuleiro, né, e para que ele pudesse jogar de memória, né, isso nos diz algo bastante interessante sobre o xadrez, né? Como disse um famoso jogador, um famoso grande mestre, Sigbert Tarrasch, né? Um dos grandes jogadores aí da história do xadrez, num dos seus manuais ele fala que o xadrez é na verdade um jogo às cegas, né? A diferença de você estar jogando com tabuleiro e estar jogando às cegas é que quando você joga com o tabuleiro está na sua frente, pode até te atrapalhar nos seus cálculos, né? Porque na verdade, como a gente já sabe aí pelas regras do xadrez, peça tocada é peça jogada. Então você precisa ver o futuro daquelas peças, as posições futuras daquelas peças, antes de movê-las, né? Precisa ver, vou jogar o meu peão ali, meu oponente vai jogar o outro peão ali naquela casa e por assim por diante, né? Então o xadrez é um jogo às cegas. E é óbvio que essa visualização, quem tem uma melhor visualização dessas casas, né, ele pode calcular melhor, né? O Lopes falou de xadrez de memória, o xadrez às cegas fez parte aí de toda a história do xadrez, com assim, demonstrações brilhantes por parte de alguns, tá? Mas o que isso tem a nos dizer, né? Para que você jogue xadrez às cegas, para que você sequer calcule variantes, você precisa ter uma visualização do tabuleiro. E essa visualização ela está ligada aos nomes que você dá a essas casas, né? Então, você vê Rui Lopes aqui pontuando, né? Tentando passar uma maneira de nomear as casas. Com o tempo isso mudou e a gente chegou, então, aí o Luizinho Henrique, a esses nomes, né? Baseado nas letras das colunas e números das fileiras, né? O xadrez ficou tão ligado a isso, percebeu-se que esse treinamento é tão importante que nós temos aí vários treinamentos de visualização de casas, de decorar as casas do tabuleiro, de analisar posições sem peças. Existe esse tipo de treinamento aí para os jogadores. Todos os jogadores fortes de hoje passaram por um treinamento assim, né? Um dos filmes que eu mais gosto de xadrez é o filme Lances Inocentes, e tem uma posição, tem uma cena do filme onde o mestre Bruce Pandolfini ele coloca uma posição para o Joshua Waitzkin analisar. E o Joshua Waitzkin ele responde, né, para o seu professor ali que ele não conseguia ver a solução do problema. Então, num movimento brusco, o Bruce Pandolfini bate em todas as peças que estavam em cima do tabuleiro. As peças caem no chão e, recuperado ali daquele susto inicial de jogar as peças no tabuleiro, o Joshua Waitzkin, junto com o Bruce Pandolfini, eles olham para o tabuleiro vazio. Então eles começam a analisar a posição sem as peças, obviamente com as peças memorizadas. O mate está a 4 jogadas da posição à sua frente. Não ande até ter visualizado tudo em sua cabeça. Não olhe para mim atrás de uma dica. Não posso fazer isso sem mover as peças. Pode sim. Libere as linhas de homens na sua cabeça. E o rei vai ficar de pé lá sozinho, feito um cara na esquina. Vou facilitar para você.
Cavalo a casa 8. Isso. Há quem diga que, o pessoal, eu até botei um meme ali na minha página do Facebook, falando do Nakamura, né, das caretas que o Nakamura faz, olhando para o além, né, olhando para o lado, o tabuleiro está na frente dele e ele olha para o teto, olha para o chão. Então, isso não é... alguns jogadores devem pensar que isso é algum tipo de demonstração de, sei lá, desprezo para o oponente, ou não. Possivelmente ele faz isso como parte de uma técnica, né? Porque há quem diga que você começa a calcular uma linha, uma variante do jogo ali que você está jogando por muito tempo, e você calcula aí 5, 6 lances à frente, a visão do tabuleiro, né? Você já mexeu as peças mentalmente 6 jogadas à frente. E de repente aquela visão do tabuleiro que está na posição inicial, ela atrapalha esse raciocínio que você está fazendo. Então, por isso, olhar para fora do tabuleiro, para que você não tenha um diagrama no meio desse cálculo que você está realizando, né? Isso exige muito treinamento, né? Exige muito treinamento. Exige uma visualização das casas do tabuleiro, exige que você conheça as casas do tabuleiro, e aí eu repito o que eu disse no início do vídeo. Você precisa conhecer as casas do tabuleiro, né? Precisa conhecer as casas do tabuleiro para que você possa calcular melhor, né? É como se fosse você estando numa cidade, por exemplo, se você está aí andando no seu bairro, você conhece muito bem as ruas do seu bairro, você sabe se locomover tranquilamente. Agora, se você vai para um bairro vizinho que você não conhece, você pode se perder ali, né? Então, conhecer as casas do tabuleiro é como se fosse conhecer o mapa ali do tabuleiro, né? Conhecer as principais casas, quais casas são importantes, né? Para você se locomover com as suas peças dentro desse território, né? Um dos treinamentos que a gente tem aqui, né, por exemplo, no Lichess, se vocês entrarem em aprender, né, vocês entram aí no Lichess e coloquem aprender, coordenadas, a gente vai ter aqui um treinamento de coordenadas, né? Então ele coloca aqui, ó, saber as coordenadas do tabuleiro é habilidade enxadrística muito importante, né? Isso porque a maioria dos cursos de exercícios de xadrez utilizam notação algébrica extensivamente, né? Isso torna mais fácil conversar com seus amigos de xadrez, desde que ambos entendam a linguagem do xadrez, né? Então você vai poder conversar com seu amigo. Na minha partida eu joguei, tinha um peão em A7, o meu rei estava em G6 e o rei dele estava lá em H1. Então eu acabei tendo que jogar o rei para casa F5 para poder, entendeu? Saber as notações, saber onde estão as casas mentalmente, né, de memória, vai te ajudar a conversar sobre o xadrez, né? Você pode analisar um jogo de maneira mais eficiente se não precisar ficar procurando os nomes das casas, né? Então, às vezes você vai ter um tabuleiro como o meu aqui que não tem coordenadas, mas com o tempo de xadrez eu já aprendi quais são as casas do tabuleiro. Eu me lembro que eu jogava xadrez, comecei a treinar xadrez sério assim, em 1997. Em 98 eu estava super viciado em xadrez. Lembro que eu estava no segundo colegial
E o meu pai ele fez uma coletânea de posições de xadrez tiradas do jornal, acho que Folha de São Paulo. Eu tenho até hoje, mas eu sempre confundo se é Estadão ou se é Folha de São Paulo. Acho que é Folha de São Paulo, que o mestre Hermann Claudius ele era o colunista ali da coluna de xadrez. E ele fez uma compilação de todos a parte tática, né? As brancas jogam e ganham, mate em 1, mate em 2, mate em 3 e aquelas composições todas de xadrez. E, bom, eu não podia abrir um tabuleiro na sala de aula, né? Então eu me obrigava a espiar o diagrama ali nesse caderninho que meu pai fez, nesse caderno que meu pai fez de posições, durante a aula. Eu acho que algumas aulas eram um porre, e eu então abria ali o meu livrinho, né? E via uma posição e ficava memorizando aquela posição e depois procurava mover as peças na minha mente, né? Pelo nome das casas, né? F6, G5, por aí vai. E eu acho que forçar um pouco a barra ou tentar ler um livro, né? Conforme é dito aí sobre Miguel Nerdorf, que ele lia livros de xadrez como se fossem romances, porque ele conseguia visualizar a posição das peças, né? Conseguia visualizar a partida do tabuleiro sem um tabuleiro, apenas olhando ali a notação daquela partida, né? Então isso é possível, né? É possível jogar xadrez às cegas desde que reservado aí alguns limites é benéfico para o cálculo, né? E é por isso que eu fiz esse vídeo aqui falando sobre as casas do tabuleiro. Sem você conhecer as casas do tabuleiro, você não vai poder desenvolver essa parte do xadrez mental, né? Um exercício que a gente tem então aqui no Lichess é esse treinamento aqui para você ver as casas do tabuleiro. Então você entrou aqui no Aprender Coordenadas, vai vir para essa tela e você pode começar o treino. Se você deixar aqui nessa opção ou brancas ou pretas, ele escolhe e você vai então respondendo em que lugar está a casa que vai aparecer no meio do tabuleiro. É uma maneira de treinar onde está a casa do tabuleiro. Existem outros treinamentos, né, às cegas. Eu li o livro Perfeccione su ajedrez, que fala especificamente de xadrez às cegas. Muito bom, gostei muito, quero lê-lo de novo. Várias anedotas ali sobre jogadores e suas façanhas de xadrez às cegas. E com muitos exercícios, né, para você resolver nesse livro Perfeccione su ajedrez. Então eu vou começar um treininho aqui, vamos ver quantos eu acerto. E aí vocês também podem treinar, se quiserem, aqui no link do Aprender Coordenadas, aqui do lichess.org. Começar o treino, vamos lá? Ó, E6, eu estou de pretas, então tem que lembrar que eu estou de pretas, senão F3, G7, E1, F5, D3, B7, A6, D1, G7, E2, H3, C6, E8, E8, G4, D3, E7, F1, G3, B6. Acertei só 21, foi um pouco lento. Vocês vão ver aqui, se vocês colocarem aí para treinar de brancas, o tabuleiro vai estar invertido. Então é interessante, tua mente funciona bem melhor, né? Hoje eu já consigo ler algumas partidas sem tabuleiro, às cegas, né? E é bacana mesmo. Você vai perceber uma grande melhora no seu nível de jogo quando você começar não só a memorizar as casas, né, mas começar a memorizar aí as diagonais, as colunas, as fileiras importantes, as casas importantes do
jogo de xadrez. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e quem sabe no próximo vídeo, né, eu pretendo fazer sobre xadrez às cegas, né? Mais alguns exercícios, mais algumas novidades aí, alguns livros que possam ajudar essa parte aí, que vai ajudar também o cálculo dos senhores. Um grande abraço, obrigado por assistir o vídeo, compartilhe com seus amigos e deixa aquele like aí para ajudar o canal. Até a próxima.